Salve Maria e São José. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, no seu horário que você faz. Mas eu posso dizer que hoje, como sendo Sábado Santo, é um dia de muita alegria para nós. Porque Nossa Senhora, junto conosco, espera a ressurreição do Filho. Confia, ela sabe que isso acontecerá. E tem um livro que eu gosto muito, que é o livro azul. É o livro do Movimento Sacerdotal Mariano. Ele compila, mais de 1000 mensagens da Virgem Maria que ela deu a São Padre São. Ele está em processo mesmo de beatificação, mas ela deu ao seu servo Padre Gobi, E a gente entende muito claramente o quanto ela conversa conosco através dessas mensagens. E eu uso frequentemente para fazer o cenáculo. É uma forma de você rezar o terço, Utilizando sempre essa mesma oração, essa mesma ejaculatória que eu faço todos os dias. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Aí você reza o terço, pedindo pelas orações do Santo Padre, o Papa Francisco. Depois você faz uma oração de consagração e lê a mensagem. É maravilhoso. Para as famílias, então, não tem preço. Pois existem promessas dela mesmo, para aqueles que assim realizarem. E o mais importante, as mensagens sempre têm alguma relação com o que a gente está vivendo. E teve um dia que eu abri e veio sobre o Sábado Santo. E aí eu pedi a ela, falei, mãe, me traz de novo uma mensagem sobre o Sábado Santo que eu gostaria de ler para nós. E ela mandou. É simples assim, gente? Pede e vos será dado. Então, antes da gente começar, eu vou fazer essa leitura para a gente, tá bom? O sepulcro da vossa escravidão. Bom dia, Camilinha. Permanecei ao meu lado, filhos prediletos, neste dia em que fiquei sem o meu filho. O seu corpo está deposto no sepulcro novo, esperando a sua ressurreição. Os apóstolos estão amedrontados e dispersos. Eu vivo com as piedosas mulheres que me fazem companhia e velo na oração e na espera. É o dia da minha dor imaculada. É o primeiro dia da minha maternidade espiritual. Por isso, desde os tempos mais antigos, se estabeleceu na igreja o costume de dedicar este dia à minha especial veneração. Hoje quero-vos comigo, numa contínua vigília de oração e de amor, junto do sepulcro em que jaz o corpo sem vida de Jesus. No meu sepulcro é deposto para sempre o pecado e o mal, a incredulidade e o egoísmo, a impureza e o orgulho, a corrupção e a morte. E nasce o homem novo da graça e da santidade, da fé e da esperança, da pureza e do amor. Nasce a igreja, nasce a nova humanidade, modelada na gloriosa humanidade de Jesus ressuscitado e sentado à direita do Pai. Hoje convido-vos a descer, vós também, com Cristo ao sepulcro, para morrer para o mundo e para vós mesmos, e para viver só para o Senhor e para a sua glória. Que este sepulcro novo seja o sepulcro da vossa escravidão. Seja o sepulcro da vossa escravidão, onde são destruídas todas as correntes que vos mantêm sob o domínio de Satanás, e onde nasce o homem novo, chamado a ser livre filho de Deus. Seja o sepulcro da vossa escravidão, onde morre para sempre esta humanidade afastada de Deus, rebelde à sua lei, corrompida, escrava do espírito do mal, que jaz sobre o poder das trevas e onde nasce a humanidade nova, iluminada e santificada pela gloriosa humanidade de Jesus. Seja o sepulcro de vossa escravidão, onde morre a igreja doente, a dividida, invadida pelo espírito do mundo, obscurecida na sua fidelidade e na sua santidade, agredida pela perda da fé e pela apostasia, e onde nasce a igreja nova, santa,
fiel, iluminada, evangélica, pobre e casta, que reflete sobre o mundo somente a luz de seu Cristo. No sepulcro novo deste dia, seja deposta para sempre toda a forma de escravidão deste vosso tempo, que vos mantém sob o poder de Satanás e de sua sedução universal, e nasçam os novos tempos da vossa libertação, que vos é dada por Jesus Cristo, ressuscitado e vivo entre vós. Que lindo, mãe! Nossa Senhora é tão fofa, ela é tão cuidadosa, ela faz tudo. No final das contas, no final do dia, sabe o que vocês vão sentir? Vocês vão sentir que vocês trabalharam demais, mas vocês vão sentir que vocês fizeram muito menos do que ela. Vocês vão perceber a mão dela sendo conduzida em tudo na sua vida. Salve Maria! Camilinha, vamos começar então, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. 7º dia, meditação da vida mundana e da vida marial. Já de posse do conhecimento vivo, São José, valei-nos. Já de posse do conhecimento vivo da oposição entre o espírito do mundo e o espírito de Jesus, meditaremos como, na vida de todos os dias, estes dois espíritos tomam caminhos diferentes, cujo resultado é inteiramente diverso também. Viver para o mundo é adorar o que é fugaz. Viver para Jesus e Maria é cultivar o que é eterno. Os bens da terra degradam, os de Jesus nobilitam sumamente. E o mundo cansa e atormenta. Jesus e Maria replenam de paz. 1. Sou pequenina ovelha, ferida e cansada, que se acolhe ao regaço da divina pastora, na resolução de nunca mais me apartar do seu serviço. 2. Maria, porta do céu, voltando dos caminhos irradios do mundo e do demônio, imploro-vos, sejais para mim a entrada iluminada do paraíso. Primeiro ponto. Adorar o que é fugaz, ou viver do que é eterno. São transitórios os bens do mundo, por imensos que pareçam, no seu falso brilho que tenta deslumbrar nossos olhos, eles não alcançam mais do que a nossa vida tão curta. Se ao menos durassem todo o espaço de nossa existência, não. Eles são fugazes e enganadores, tanto prazer transformado em lágrimas, tanta honra em vitupério, tanta riqueza em miséria sórdida. Não me ensina a experiência de todos os dias? No entanto, essa é a vida dos mundanos, a correr atrás de ilusões e miragens. Mas o servo de Maria se inspira na sabedoria celeste, o que o leva a procurar o que é eterno e permanente. Quanto dura o amor de Nossa Senhora? Tanto quanto a eternidade. Por isso, ela multiplica os desvelos, a fim de que passemos santamente nossa vida tão breve, e nos faz estimar a graça de nosso Senhor, moeda de nossa perene bem-aventurança. Sejamos sábios, não ouçamos o mundo, seja nosso exclusivo cuidado na vida possuir a graça de Deus e o amor de Maria. Segundo ponto. Degradar nosso ser ou exalçá-lo sobrenaturalmente. Nossas capacidades, como nossos desejos, se medem pelo que aspiram e procuram. Somos o que amamos. Quando os mundanos se volvam para os lados dos prazeres, das honras, das riquezas, não recuando ante os meios de os obter, sua alma se nodoa e se apouca, porquanto fomos criados para coisas muito mais altas e mais nobres. Giovana, não mexe aí. Não tô mexendo, não vou tirar. Tá bom. O amor às coisas da terra enche o coração de uma multidão de pecados, desordens, apegos vergonhosos. Não nos perturbam a encher de nojo de nós mesmos. Como parece vazia, tenebrosa, árida, uma vida que se ajusta aos princípios mundanos. Quanta melancolia, sobretudo na velhice ou na hora terrível da morte.
Aquele que se escraviza de amor a Maria, coloca no alto dos seus anelos. Coloca no alto dos seus anelos. O servo de Nossa Senhora sabe o que é um príncipe do céu. Não se deve arrastar em imundícies repugnantes, nem considerar como valor senão o tesouro que lá em cima os ladrões não podem roubar, nem a ferrugem consumir. Não quer outra honra e dignidade senão pertencer a Jesus por Maria. Que exaltação verdadeira! Aos olhos de Deus, de Maria, dos anjos, aos nossos próprios olhos. E diremos como nossa mãe, tão humilde e tão exaltada, porque olhou para a humildade de sua serva, fez grandes coisas em mim, aquele que é poderoso. A minha alma glorifica o Senhor. Lucas 1, de 46 a 47. Terceiro ponto: tédio e tormento, paz e doçura. A ordem essencial das coisas faz com que não haja tranquilidade senão quando elas repousam no objetivo às que são destinadas. Os escravos do mundo procuram substituir por outros os fins altíssimos que Deus nos assinalou, na ordem natural e na ordem sobrenatural, conhecimento, amor e serviço de Deus. Mas assim como a fome não se sacia senão com alimento, e o coração senão com amor, assim a alma não traz paz nem tranquilidade, senão quando descansa em Deus. Fizeste-nos para vós, Senhor, exclama Santo Agostinho, como um conhecimento experimental do que afirmava. E nosso coração anda inquieto, enquanto não repousa em vós. Entendiam-se os mundanos e se atormentam. Entediam-se os mundanos e se atormentam na procura dos bens falsos. Porque estes não satisfazem nosso coração, porque maltratam e ferem. Os que servem Nossa Senhora gozam de inalterável paz. Eu vou ler isso de novo porque isso é uma máxima, isso é muito real. E não quer dizer que os servos de Nossa Senhora não estejam com muitas tribulações, mas é uma paz que avança no nosso coração que faz toda a diferença. E às vezes pode acontecer de você não ter consciência disso ainda, mas olhe para trás, se observe, veja o quanto você está lutando contra situações que você mesmo colocou em suas vidas. Veja o que Nossa Senhora está cuidando de tratar primeiro. É porque às vezes a gente quer um resultado imediato, mas ele não é assim. O tempo de Deus, ele é muito cuidadoso e ele é paciente demais. Então ele vai fazendo aquilo que é mais urgente em nós. Eu sou consagrada desde 2021 e neste ano de 2025 foi que eu recebi a graça de compreender uma orientação de São Francisco de Sales sobre a confissão. E foi fantástico quando eu realizei, mas eu percebi claramente que Nossa Senhora cuidou para que este dia acontecesse, mas para isso ela teve que cuidar de outras feridas, de outras coisas que eu estava carregando e que eu precisava me libertar. Portanto, não fiquem com pressa de viver uma mudança drástica. Não tenham pressa, mas sejam fiéis. Sejam fiéis, porque mesmo sendo devagarzinho a mudança, ela é cheia de paz. Tá bom? Porque maltratam e ferem. Então quer dizer, essas coisas mundanas não satisfazem nosso coração, porque maltratam e ferem. Os que servem a Nossa Senhora gozam de inalterável paz. Sabem destinar sua vida e todas as suas ações e pensamentos ao fim verdadeiro, que é Deus. Até os sofrimentos, inseparáveis da nossa condição de prova deste mundo, são para eles, diz Guimão de Montfort, transformados em frutos amargos, em casta doçura, graças ao mel suavíssimo do amor de Maria.
Ainda nos maiores sofrimentos e aflições, os servos de Maria sabem dizer, a exemplo da mãe das dores, a amargura de minhas provações não me tira a paz. Isaías 38, versículo 17. Que sabedoria divina, viver como escravo de amor a Maria. E é mesmo. Colóquio. Senhora Dulcíssima, vinde romper de todas as cadeias que me prendem ao espírito nefasto do século. Abomino esse esplendor mentiroso do fausto mundano. Ele me degradou e me apunhalou de remorsos. Afastado de vós, de Jesus, tentei provar do cálice dourado que o mundo me apresentava. Confesso-vos, Senhora minha, que no fim encontrei uma lia amarga na amargura do inferno. Indócil experimentei fugir ao vosso doce aprisco. E agora vos declaro, minha divina pastora, que as flores do mundo me feriram, as miragens das riquezas se abriram em abismos aos meus pés, o brilho das honras se transmudou em vitupério atroz. Mas quero emendar-me de tudo, consagrar-me a vosso serviço, amar os bens verdadeiros e eternos, ser coroado da nobreza de vossa casa, experimentar a liberdade dulcíssima de vossa escravidão de amor. Ramalhete. Maria é a fonte viva da graça, que expele todos os erros. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mundanos e devotos vivem misturados, como a boa e a má semente. Propôs-lhes uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. E enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e lançou o joio no meio do trigo e foi-se. E tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu também o joio. E chegando os servos do pai de família, disseram-lhe: Senhor, porventura não semeastes boa semente em teu campo? Pois de onde lhe veio a cisânia? E ele lhes disse: o homem inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: quere que vamos e arranquemos? E respondeu-lhes: não, para que talvez não suceda que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos segadores: colhei primeiramente o joio, atirai-o em feixes para o queimar, e o trigo, porém, recolhei-o no meio do meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa linda. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ama tanto que Ele vai até o fim. Mas Ele espera que nós, mesmo crescendo perto do joio, continuemos trigo. Em alguns momentos da nossa vida, nós fomos trigo, nós fomos joio, né? Em alguns momentos nós somos trigo. A questão é que vai chegar a hora derradeira. E como nós estaremos? Por isso a necessidade de conversão imediata. Por isso a gente não pode ficar negociando. Ah, mas só um pouquinho. Ah, mas tá tudo bem. Ah, mas não é por nada não. Eu faço assim, mas não tem nada a ver. Não dá mais para ficar negociando entre o mundo e as coisas de Deus. Seja fiel. Encontre forças em Deus e na Virgem Maria e em São José para ser fiel, como eles. Por quê? Porque vale a pena. Eu sei que às vezes dá preguiça e você quer ficar no seu sofá, porque afinal de contas você já fez tanta coisa para a igreja e que agora você quer descansar. Mas a verdade é que aqui não é lugar de descanso. Aqui é lugar de trabalho. Aqui a glória tem que ser de Cristo e não nossa. O descanso tem que ser para aqueles que já estão na graça. Nós estamos aqui a caminho e nosso dia chegará, como chegou para tantos. E nós só seremos santos se nós perseverarmos até o fim. Qual é o nosso dia? Só Deus sabe. Enquanto isso, vamos nos preparar. Vamos ser prudentes como aquelas noivas que levaram os azeites, que estiveram atentas naquilo que era missão. Porque depois não vai ter jeito. E isso está logo ali. A gente às vezes fica querendo muito, encontrar logo o momento, mas ele não é assim. Deus não tem um relógio igual ao nosso. Nós precisamos fazer
tudo para ele, para ela, tudo para a Santa Igreja. Ela precisa de nós. E ela será pequenina nos últimos tempos. Ela será só a nossa vontade. E não tem problema nisso não. Ah, mas só eu faço. Só os mesmos que fazem. Tudo bem. Essa é a sua missão agora. Faça. Aconteça o que acontecer, faça. Essa é a nossa grande vantagem. Hoje estamos aqui, ó. Começamos mais tarde. A Piquitita veio também rezar, mas fica lá no sofá, você não me atrapalhar. Então, Jesus não quer perder nenhum dos seus filhos. Ele não quer que se suceda perder nenhum das suas ovelhas confiadas do Pai a Ele. Nossa Senhora tem a grande missão de cuidar para que isso seja realmente realizado. E ela é aquela que pode. Portanto, não desanimes. Não queira o descanso agora. Faça, porque depois que você vai também, você sente uma alegria tão grande. Você fala, eu podia ter ficado lá no meu sofá e eu não teria bebido dessa fonte viva. Ah, quanta graça a gente sente. E tá tudo bem sentir às vezes desânimo. Tá tudo bem às vezes a gente não querer. Mas o que não pode é ceder a esse desânimo. É ceder ao não querer. A gente precisa fazer violência contra esses desejos de cansaço. Entende? Bom dia, Anderson. Você tá bom? Vamos lá, imitação de Cristo. Evitar as relações mundanas. Evita quanto puderes o bulício do mundo, porque estas relações mundanas custam muito embaraços, ainda mesmo quando se travam com intenção sincera. Bem depressa somos manchados e cativos da vaidade. Muitas vezes quisera ter-me calado e não ter estado entre os homens. Porém, qual é a causa? O porquê de tão bom grado falarmos e praticarmos uns com os outros, vendo com poucas vezes voltamos ao silêncio sem dano de consciência? A razão disso é porque pretendemos ser consolados uns pelos outros, com semelhantes conversações, e desejamos aliviar nosso coração cansado de sensações diversas. E de boa vontade nos detemos em falar ou pensar das coisas que amamos ou desejamos, ou das adversas que sentimos. Mas aí, muitas vezes debalde e sem fruto, porque esta exterior consolação é de grande detrimento à interior e à divina. Por esta causa, vigiemos e oremos para que não se passe o tempo ociosamente. Se te for lícito e conveniente falar, dize coisas que edifiquem. O mau costume e o descuido de nosso aproveitamento são causas do pouco cuidado com que guardamos nossa língua. Porém, não pouco servirá para o nosso aproveitamento espiritual a devota prática de coisas espirituais, especialmente quanto muito do mesmo espírito e coração se juntam em Deus. Aqui a gente tem que só pontuar um detalhe. Nós precisamos edificar o nosso dia, pedir a Deus para que sejamos santos hoje. E para isso precisamos ter bons livros, boas ações voltadas para Deus, de um nível assim de entrega. Aquilo que eu falo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu fico pensando, e saber cortar o mal pela raiz logo no início, quando você perceber que o seu pensamento está te levando a questionamentos ou a reflexões que são, desagradáveis, bloqueia. Se aquela pessoa que está do seu lado começou a fazer uma fofoca, bloqueia. Não é simples, não. É certeiro. Você tem que, você não tem que perguntar assim, mas como que eu faço isso? Não. Você simplesmente, aqui, só te perguntar aqui uma coisa. Pergunta outra coisa. Vai, corta a pessoa, Eu sei que é difícil até para nós, porque é natural do nosso costume gostar de ouvir uma fofoca, né? Só que você tem que bloquear isso em você. O que mais a gente às vezes justifica como não conseguindo é porque a gente quer ouvir.
Então você percebe que não é o demônio que nos faz pecar, mas a nossa concupiscência, a nossa vontade, nosso, sabe, desejo de, oi, como é que é? Me conta. Temos que bloquear isso. E ao mesmo tempo, nos entregar às coisas de Deus, boas leituras, boas reflexões, sabe? Abrir a Bíblia sempre que possível, se não diariamente, sempre que possível. E poder ouvir o que Deus quer te dizer. Ele fala, Deus fala conosco. Ele quer que a gente esteja próximo dele. Mas quando uma pessoa está distante de nós, como é que ela vai nos ouvir? Não é mesmo? É assim que a nossa vida tem que ser. Busca o Senhor todos os dias. Vá ao sacrário, se doa a Ele. Fala, eu estou aqui só para te adorar. Estou aqui só para te dizer que eu te amo, que eu te adoro. Quero ficar aqui em silêncio. E às vezes vai para chorar. Às vezes vai para poder buscar uma orientação. Às vezes vai para rezar um terço. Quão grande é a graça que recebe a alma que se consola diante do Santíssimo, que vai adorá-lo, que vai dedicar algum tempo do seu dia para Ele. Ah, Nossa Senhora fica numa alegria, fica lá do nosso lado. É lindo demais. E para encerrar, a leitura de Montfort, do Tratado da Verdadeira Devoção, o número 196. Vida dos servos de Jesus e Maria. Eles permanecem a exemplo de Jacó, em casa com sua mãe, isto é, amam o retiro, são interiores, aplicam-se à oração. Mas a exemplo também de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória é toda interior e que durante sua vida tanto amou e retirou o retiro e a oração, se aparecem e é para obedecer à vontade do Eterno Pai e a da de sua querida mãe, a fim de cumprirem os deveres de seu estado. Por maior que seja em aparência aquilo que fazem exteriormente, estimam muito mais quando fazem no seu interior, em companhia da Santíssima Virgem, pois aí operam a grande obra de sua perfeição, comparadas com a qual todas as outras não passam de brinquedos de criança. Eis porque, algumas vezes, enquanto seus irmãos e irmãs trabalham para o exterior com intensidade, indústria e êxito, louvados e aprovados pelo mundo, eles, ao invés, conhecem pelas luzes do Espírito Santo que é muito mais glorioso, melhor e mais satisfatório permanecer oculto no retiro com Jesus Cristo, seu modelo, numa completa submissão à sua mãe, do que, no meio do mundo, fazer por si mesmo maravilhas, como tantos Esaús e reprovados. A glória e as riquezas para o homem encontram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são os vossos tabernáculos. O passarinho encontrou uma casa em que se abrigasse, e a rolinha um ninho onde colocasse seus filhinhos. Ó, quão feliz é o homem que habita na casa de Maria, que foi a vossa primeira morada. Nesta casa dos predestinados é que recebe socorro de vós só, e onde encontra os graus de todas as virtudes para se elevar em seu coração ao cimo da perfeição. Amam ternamente e honram verdadeiramente a Santíssima Virgem, como sua mãe e senhora. Amam-na não só de boca, mas realmente, efetivamente. Honram-na não só exteriormente, mas no íntimo de seus corações. Evitam, como Jacó, tudo que pode desagradar-lhe e praticam com fervor tudo quanto julgam que possa agradar-lhe. Trazem-lhe e dão-lhe não 2 cabritos, como Jacó a Rebeca, mas seu corpo, sua alma e tudo o que despede, tudo que deles depende. Os réprobos, sabe o que é réprobos? Os que estão fazendo coisas erradas. Os réprobos, perdi. Repetem frequentemente que amam e honram a Maria, mas não é o sacrifício de seu corpo com todos os sentidos e de sua alma com todas as paixões, do modo que fazem-no os predestinados. Estes são submissos à Santíssima Virgem, como a sua boa mãe, a exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu na terra, empregou 30 em glorificar seu eterno Pai, submetendo-se perfeitamente e inteiramente à sua bem-aventurada mãe. Obedecem-lhe seguindo exatamente seus conselhos,
como Jacó, quando menino, seguia os de Rebeca, que lhe diz: meu filho, segue meus conselhos. Ou como os convivas das núpcias de Caná, aos quais a Santíssima Virgem disse: fazei tudo quanto meu filho vos disser. Por ter obedecido a sua mãe, recebeu Jacó a bênção como que por milagre. Os convivas nas núpcias de Caná, por terem seguido o conselho da Santíssima Virgem, foram honrados com o primeiro milagre de Jesus Cristo, que converteu a água em vinho, a pedido de sua Santíssima Mãe. Assim também, todos aqueles que até o fim dos séculos receberem a benção do Pai Celestial e forem honrados com as maravilhas de Deus, só receberão estas graças em virtude de uma inteira obediência a Maria. Confiam grandemente no poder e na bondade da Santíssima Virgem e sua boa mãe. Imploram sem cessar seu socorro, consideram-na sua estrela polar, para chegarem ao porto. Falam-lhe de suas penas e necessidades com grande franqueza. Prendem-se à sua brandura e misericórdia para obterem, por sua intercessão, o perdão de seus pecados ou para gozarem de seus carinhos maternos nos trabalhos e pesares. Os réprobos, o que é réprobo? Não sei. Os que estão fazendo as coisas feias, as coisas que desagradam a Deus. Já te falei uma vez, hein? Agora não. Os réprobos, ao contrário, confiando em si mesmos, comem como o filho pródigo, aquilo que comem os porcos, só amando as coisas visíveis e exteriores. Não saboreiam as doçuras de Maria, não sentem como os predestinados certo apoio, certa confiança na Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente a fome das exterioridades, porque não querem saborear a doçura preparada no interior de si mesmos em Jesus e Maria. Enfim, os predestinados guardam o caminho de Maria, isto é, imitam-na, e nisso é que são verdadeiramente felizes e devotos, e trazem o sinal da predestinação, como lhes diz esta boa mãe. Bem-aventurados que praticam minhas virtudes, são felizes neste mundo durante a vida, pela abundância das graças e suavidades que lhe comunico, fazendo-os partícipes de minha plenitude, e mais abundantemente do que a outros que me imitam tão de perto. São felizes na morte... Peraí, filha, mexe não. São felizes na morte, que é suave e tranquila, e a qual assisto de ordinário para conduzi-los pessoalmente às alegrias de eternidade, enfim. São felizes na eternidade porque nunca um só de meus bons servos que tenha imitado minhas virtudes durante a vida perdeu-se. O que ela quer dizer aqui? Que a salvação ela é garantida para aqueles que vivem fielmente com a Virgem Maria. Escutam-na com fidelidade e obedecem suas orientações, como Jacó obedeceu a Rebeca e como aqueles que estavam servindo nas bodas de Caná obedeceram à Virgem Maria. Faça tudo que ele vos disser. Esse é o pedido da Virgem Maria. E isso é uma lei para nós. Não pode ser diferente. Portanto, os 10 mandamentos nos ajudam a começar essa caminhada. Depois, a vida das virtudes da Virgem Maria vai nos aproximando também da vontade de Deus. E assim, a sua vida começa a ser uma vida com foco, com uma meta. É Jesus. E ela vai te mostrando isso como se tivesse ali uma luz a te guiar. E você passa a viver para ela. E é tão bom. Nossa, por isso que eu tô aqui. Para te falar que é bom demais. Tá bom? Os réprobos, o que são réprobos? Os que não fazem coisas certas. Os que não estão no caminho de Deus, né? Acabou. Não. Pode ficar quietinho aí. Cadê seu livro? Vai vendo as fotos aqui de Padre Bob, ó. Tem um monte de foto até no Brasil. Os réprobos, pelo contrário, são infelizes durante a vida, na morte e por toda a eternidade, porque não imitam a Santíssima Virgem em suas virtudes,
contentando-se algumas vezes com entrar para as suas confrarias, recitar algumas orações em sua honra ou praticar outra qualquer devoção exterior. Ó Santíssima Virgem, minha boa mãe, quão felizes são aqueles que, não se deixando seduzir por uma falsa devoção para convosco, seguem fielmente vossos caminhos, vossos conselhos e vossas ordens. Sim, ela te dá ordens e você tem que fazer, porque não cabe a nós desobedecer uma boa e tão linda mãe. Porém, quão desgraçados e malditos são os que abusam de vossa devoção e não guardam os mandamentos do vosso divino Filho. E nós acabamos aqui, com o coração cheio de alegria, por termos entrado neste 7º dia, com o coração aberto, e junto com a Virgem Maria, vamos também contemplar a solidão do sepulcro, né? E esperar com alegria o dia de amanhã, a Páscoa. Que possamos dar a atenção a Jesus Cristo nesse dia tão glorioso, que não nos coloquemos a festejar somente porque acabou a quaresma. Que quaresma, meu Jesus! Mas que agradável é para nós sermos filhos de Maria, estarmos aqui nessa caminhada. Isso nos manterá focados, firmes no projeto, tá bom? Então vamos aqui exaltar o Espírito Santo de Deus e, em seguida, a nossa mãe. E depois, rezar uma Ave Maria para os padres que tanto precisam, para também os seminaristas e para o Santo Padre, o Papa Francisco. Tchau, Ju. Tchau, Sandrinha. Tchau, Anderson. Tchau, Camila. E que Deus nos abençoe. Vinde, ó Santo Espírito, as vossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também. E o que de ambos procedei, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo de Deus por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador, igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E assim a gente termina o 7º dia. Que alegria! Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça e que nós sejamos para Ele fonte de alegria. Que a gente possa consolar as dores e todo o sofrimento que a Virgem Maria sofreu neste dia, neste sábado, em que ela se viu longe de seu Filho amado. E assim, com ela e por ela, ficarmos de pé, junto
a esperança da ressurreição, porque ele já venceu Satanás. E nós estamos aqui no final dos tempos, sendo conduzidos com tanto amor a uma consagração que nos fará ser salvos em vida. Tá bom? Deus abençoe e vamos juntos até amanhã, se Deus quiser.